Paz, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aí, mais uma palavra que o Senhor tem nos dado, pela sua graça e sua misericórdia. Vamos ver se vai entrando o pessoal aí para a gente ir conversando, para a gente ir falando essa palavra de Deus abençoada que o Senhor tem nos revelado, pela sua graça e a sua misericórdia. Amém, meus irmãos? Quero ler um versículo bíblico aqui, que é uma bênção de Deus. Vamos esperar aí para ver se o pessoal vai entrando aí, em nome do Senhor Jesus. Uma palavra que está escrita em Mateus, capítulo 4. Capítulo 4 e o versículo 4. Mas nós vamos ler o versículo 1, versículo 2, 3 e 4. Amém? Estamos aí para fazer essa transmissão ao vivo aí. Vivendo pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Já entrou aí o William e a Rosiane. Deus abençoe vocês na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma palavra aqui de Deus, Deus colocou em meu coração, que está escrita em Mateus capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmãos? Vou baixar um pouquinho aqui. Deus falou muito forte comigo em relação a essa palavra no dia de hoje, amado irmão. E em relação a essa palavra que o Senhor falou comigo, o Senhor falou sobre gratidão. Aquele que é grato, né? Pelo que o Senhor fez em sua vida. E o Senhor falou fortemente no meu coração a respeito disso. Que muitos hoje não são gratos, desde que acordam pela manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia em nossas vidas. A cada manhã ela se renova. A misericórdia que o Senhor teve de ontem de mim não é a mesma misericórdia que o Senhor teve de mim hoje. Então, a cada dia está se renovando a misericórdia diferente do Senhor em nossas vidas. E certo é, irmão, que Jesus Cristo está vivenciando agora, neste momento, aqui neste versículo bíblico, onde Mateus escreve para os judeus, que Mateus foi escrito para os judeus, né? Todos os evangelhos foram escritos para uma categoria de pessoas, né? Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para romanos, Lucas foi escrito para os gregos e João depois para os gentios, né? A respeito do amor, para todos que ouvissem a palavra de Deus. Então nós vamos ver, amado irmão, que neste aqui que ele está falando a respeito aos judeus, carta aos judeus, que é Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos ver que Jesus está passando 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites, o tentador veio tentar ele. E o diabo, na verdade, amado amor, sempre aparece no fim de toda a crise que nós estamos enfrentando para perguntar a razão de nossa vida. Qual é a razão da tua vida? Qual é a razão da minha e da tua vida? No fim das provações que nós passamos diante de Deus, das tentações. Então o diabo vai se levantar de uma forma ou de outra. E aqui Deus vem com uma palavra rema no meu coração em relação a essa palavra aqui. Que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vemos, amado irmão, que dia após dia nós caminhamos conforme a palavra de Deus. Porque o Senhor nos trouxe vida. Quem era nós, da onde o Senhor nos tirou. É isso que nós temos que nos lembrar, é isso que nós temos que estar em gratidão diante de Deus.
Porque como Davi no Salmos 40 vai dizer, e é verdade, o Senhor me tirou de um lago, de lama, do lamaçal, de um poço escorregadio, de um poço de perdição, morte, onde não tinha mais jeito para mim. E o que era nós, irmão? A mesma coisa, eu fui bem assim. Sob o tirou da morte para a vida, me colocou meus pés sobre uma rocha. Foi o que Davi disse. Colocou meus pés sobre a rocha. E não só colocou sobre a rocha, mas firmou os meus passos, ele vai dizer. O Senhor não quer só te colocar no lugar de firmeza, ele quer firmar os teus passos, quer firmar os meus passos. Por isso que Jesus vai dizer que nós somos firmados é na palavra de Deus. Nós vamos ver que no mundo, irmão, aquele que não anda segundo a palavra de Deus, ele está em passos largos para a morte, em passos largos para a perdição, em passos largos para a destruição. E, irmão, sinceramente, e essa palavra tem que estar no nosso coração dia após dia, como que Paulo falou para Timóteo, pregar em tempo e fora de tempo. Em todo tempo a palavra de Deus. Né? Se em tempo já é difícil, irmão, fora de tempo é pior ainda. A noite para nós que pregamos a palavra de Deus, muitas das vezes e muitas noites nós vamos ter. A noite ela é chorosa, mas de manhã vem a alegria do Senhor, o conhecimento, o entendimento, para que a gente possa apregoar a palavra, não para sair falando qualquer coisa para ir, não para a gente pegar, que nem tem alguns que saem pregando qualquer palavra. Nosso Deus não é Deus de falácia, irmão. Nosso Deus não é um Deus de teoria, nosso Deus é um Deus de prática. E Deus vai nos levar à prática, e as noites são as práticas da nossa vida. Mas de manhã vem a alegria do Senhor, que é a palavra do Senhor em nossas vidas. Se renova e nos traz alegria durante o dia, porque durante o dia nós somos uma testemunha. Nessa palavra, irmão, a gente vê que no fato de nós andarmos pela palavra de Deus, nós vamos andar na fé de Deus. E quando nós andamos na fé de Deus, na palavra de Deus, nada é impossível. Tudo é possível. Então, aqui Jesus vai dizer assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Pão, comida. Nem só de comida viverá o homem. O reino de Deus, Paulo vai falar, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e gozo no Espírito Santo. E o Senhor tem nos sustentado até aqui. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? E o que nos sustenta é a comida? O material, simplesmente sim, verdade. Mas o que nos sustenta mesmo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a fé. É fé. E uma das gratidões que eu quero colocar no dia de hoje e apregoar em cima desta palavra, dessa mesma, que eu estou aqui na introdução, fazendo uma introdução para você aqui, é a respeito do nosso patriarca, nosso pai na fé, Abraão. Né, Deus me levou daqui, né, dessa palavra que Cristo está falando aqui para Satanás, nem só de pão virá homem, de toda a palavra que sair da boca de Deus. Deus me levou ao pai Abraão, em gratidão no que aconteceu na vida do nosso pai Abraão. Você sabe a história que aconteceu em relação a Ló, que os 5 reis entraram em guerra e acabaram levando a Ló, o seu sobrinho, junto, cativo para as cidades desses reis. E a Bíblia fala que Abraão ficou sabendo dessa história porque o moço veio correndo de Sodoma e Gomorra e contou a história e disse para ele. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele se indignou, se prostrou diante do Senhor e pediu para o Senhor para ir até essa guerra e trazer o filho, o sobrinho dele de volta, porque não queria ver o primo, não queria ver o sobrinho dele perecer. E assim aconteceu, meu irmão. Assim aconteceu. A Bíblia fala que ele foi para a guerra, lutou contra os 5 reis, pegou os melhores dos seus criados dentro de sua casa, os que tinham sido criados, homens valorosos, homens que tinham se sobressaído no meio dos outros homens, que era a família, grande era os escravos, os servos, que Deus tinha dado também aos seus servos, e estavam junto com ele. E ele pegou desses homens,
levou esses homens à batalha. E a Bíblia vai dizer que agora eles guerrearam, mano. E Deus prevaleceu com Abraão. E onde está a gratidão nisso tudo? A Bíblia fala que depois que Abraão voltou para casa, é isso que eu quero pregar agora, eu quero falar para você. Quando Abraão voltou, a Bíblia diz que quem foi receber Abraão foi o sacerdote Melquisedeque. O sacerdote do Deus Altíssimo, que era o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E você vai ver, amado irmão, que não foi Abraão que foi até Melquisedeque, mas foi Melquisedeque que foi até Abraão. Só aí nós podemos entender, irmão, que para quando nós levarmos a oferta a Deus, ou o dízimo a Deus, depois eu vou estar falando a respeito do dízimo, não é nós que temos, na verdade, o sacerdote que tem que ir até ti. É você que tem que ir até o sacerdote. Por quê? Porque é um formato de gratidão e de fidelidade. Agora nós vamos ver, amado irmão, que o sacerdote vai até Abraão, instruído por Deus. Instruído por Deus, eu creio que foi instruído por Deus. Talvez, eu vou fazer uma conjectura aqui, talvez Deus tinha falado para Melquisedeque, vai lá e abençoa Abraão. E Deus sabia que tudo isso iria acontecer. Que Abraão depois iria agradecer ao Deus Altíssimo através do sacerdote e ia dizimar o sacerdote os 10%. Uma das gratidões em vida para nós. É o que eu quero pregar agora e falar a você. Uma gratidão em vida para nós. É a gratidão do dízimo. Uma só das gratidão. Né? Você vai ver que eu li aqui em relação à palavra de Deus, que toda a palavra de Deus, né? Que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra de Deus, esse viverá. Nós vivemos segundo a palavra de Deus. E por gratidão, nós vamos acatar o nosso coração a fazer aquilo que agrada a Deus. Quem é que não quer fazer? Agora eu faço uma pergunta: quem é que não quer agradar o coração de Deus? Quem é que não quer, aquele que está buscando ao Senhor, se dedicando ao Senhor? Quem é que não quer ver o Senhor falar com ele? Entendeu? Então, depois de uma guerra de 5 reis, Abraão prevaleceu, irmão. Deus livrou-lhe da morte, porque eram muitos contra ele. Ele não podia, ele sabia que não poderia. E a Bíblia fala agora que ele voltou para sua terra, trouxe Ló, deu a cabo a todos os reis, botou a correr um dos reis, e a Bíblia fala agora que Melquisedeque vai até ele, o sumo sacerdote. Aí você vai ver, lá no versículo lá onde nós vamos ler, se não falar a memória, 14 ou 15 de Gênesis, o que aconteceu nessa história aqui, irmão, em relação à gratidão de Deus na vida de um homem que é fiel a Deus, um homem que é grato daquilo que Deus fez em sua vida. E como é que nós temos que agir em gratidão a Deus? Uma das gratidões, né, que Deus... Vou pegar aqui agora, a Guerra dos 5 Reis, aqui Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote de Deus Altíssimo. Olha só, depois da guerra, Melquisedeque veio, rei de Salém veio, trouxe pão, olha, ele trouxe, por quê? Porque ele foi até Abraão, abençoou ele Abraão, e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas suas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Tá entendendo, irmão? Então você vai ver aqui que não foi Abraão que foi até, mas por gratidão, irmão. Por gratidão, Abraão, já que Melquisedeque veio até mim, o sacerdote veio até mim, por gratidão, ele resolveu dar o dízimo, os 10%, simbolizando o quê? Vida para ele. Não é simbolizando que ele ia ganhar mais dinheiro, que ele ia ser bem ressarcido. Deus é dono de tudo, irmão. Deus é dono da prata, Deus é dono do ouro, Deus é dono das minhas vestes, Deus é dono do meu dinheiro.
Agora, por gratidão, tem muita gente que não entende o que é o dízimo, o que é a oferta. Por gratidão, Abraão decidiu dar e dizer: Senhor, isso aqui é do Senhor, mas eu vou te dar por gratidão, Senhor, pela vida que o Senhor me deu. Porque foi pela tua palavra que eu estou vivo aqui agora. Foi pela tua palavra que eu venci aqueles 5 reis. Todo mês que nós pegamos o nosso dinheiro bruto, nós tiramos 10% do que nós recebemos e oferecemos a Deus por gratidão pela vida que o Senhor nos deu aquele mês. O simbolismo seria isso, o simbolismo. Mas por gratidão nós damos ao sacerdote. Aí tem pessoas que ensinam errado, irmão. Vou te ser sincero, tem pessoas que ensinam errado. Que pega e digo pro pessoal: vocês têm que dar o dízimo e a oferta para sustentar a casa de Deus, para sustentar os mantimentos de Deus. Sim, verdade. Mas o dízimo, a oferta, ela simboliza a gratidão de vida que Deus te deu durante o mês. E aquele que é grato, irmão, aquele que é grato, ele é espontâneo na fé diante de Deus e ele dá até mais do que ele tem. Tá entendendo? Dá até mais do que tem. Então, a gratidão, amado irmão, é pelo que Abraão passou, os 5 reis. Poderia ter destruído ele, matado ele. Quando a gente vai até a casa de Deus, não é que a gente vai até o dízimo da casa de Deus. Porque o que vem do sacerdote para nós é muito maior do que o dízimo, do que a oferta, do que nós ganhamos. Por isso que a gente é grato e dá os 10%. Porque na verdade a palavra vem do líder, do sacerdote que vem para nossas vidas para nos abençoar. Porque foi, olha só, Melquisedeque abençoou: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários em tuas mãos. Na verdade, os sacerdotes deveriam falar isso aí para as pessoas, irmão. Na casa de Deus, bendito seja o Deus Criador dos céus que te sustentou esse mês todo para te poder vir até a casa do Senhor, ser grato pelo aquilo que Deus fez na tua vida, ser fiel. E Abraão sendo fiel, amado irmão, Abraão sendo fiel a Deus, ele foi lá e disse: Senhor, o que eu tenho eu vou te dar, e eu vou te dar todos os 10% agora, do dízimo e oferta, vou te dar 10% agora de tudo, simbolizando os livramentos, a vida que o Senhor tem trazido, que é o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, ela sai da boca de Deus para a vida de nós. Creio eu que Abraão buscou o Senhor, se dedicou no Senhor, falou com o Senhor, disse: Senhor, eu vou conseguir resgatar meu sobrinho, vai conseguir. Ele agiu segundo o que? A palavra de Deus. Quando nós agimos segundo a palavra de Deus, nós agimos para a vida, para ter vida. E a vida de Deus em nós não é uma vida qualquer, não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Não é uma vida medíocre, uma vida pela metade. O que Deus tem para nós jorra para a eternidade, irmão. Jorra. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para ti, jorra para a eternidade. É uma vida transbordante. Você vai buscar o Senhor, é um tesouro escondido. Você vai buscando e você vai querendo mais. Por quê? Porque ele é uma vida em abundância. É uma vida transbordante. Que Deus chamou eu e você, chamou-nos para uma vida transbordante. E a vida transbordante é essa, irmão. Que muitos livramentos Deus nos dá, como deu para Abraão. Aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Quer dizer 14, até o capítulo 24. O que Deus fez na vida de Abraão, pelo que Abraão entregou depois que ele venceu os 5 reis.
em gratidão a Deus. O dízimo, para Abraão, naquele sentido ali, era para abençoar a alma de Deus, na verdade, abençoar a casa de Deus, abençoar os homens de Deus, abençoar, entendeu? O sumo sacerdote, a casa do Senhor. Veio espontâneo, irmão. Veio voluntário. No reino de Deus, irmão, nós somos voluntários. Voluntário e espontâneo na fé diante de Deus. A fé não precisa ser grande nem pequena, irmão. A fé é a fé que Deus colocou no teu coração. É o tamanho da fé que tu tem, é o que Deus colocou no teu coração. Se tu agir na fé, na segunda palavra de Deus, acatar a autoridade de Deus e ver que Deus te livrou o mês todo, Deus te trouxe um livramento, que ele livrou a Abraão de 5 reis. Era muitos, não podiam, ninguém ia me matar, não pode, não vou conseguir. Tá entendendo? E muitas das vezes eu e você é assim, irmão. Olha os livramentos que Deus deu para nós. Nós vamos dizer que é impossível, para nós é impossível. Mas por gratidão agora Abraão diz, olha, eu quero ser grato a Deus agora pelo que o Senhor fez por mim. Me livrou de 5 reis. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora. Melquisedeque, não fui eu que fui até ele, mas ele veio até mim para me abençoar. Então agora eu vou dar em gratidão a Deus pela palavra de Deus. E aqui quando eu falo, irmão, não falo somente de dízimo. Foi o que Abraão apresentou para Deus, deu o dízimo para Deus. Mas aqui eu falo de fé, irmão, a fé em obras. Eu falo de voluntariedade, de pessoa ser voluntária no reino de Deus. Pelo aquilo que Deus fez para mim, é o mínimo que eu posso fazer. É ir pregar a palavra de Deus. O mínimo que eu posso fazer é testemunhar aquilo que Deus fez para mim. Porque da onde o Senhor me tirou, só Ele poderia ter me tirado. E às vezes, durante o dia, e a realidade, que durante o dia, muitas das vezes, nós não damos nem 10% daquilo que Deus fez por nós. Mas pela graça, misericórdia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos cobre com seu sangue e nos abençoa, porque Deus é assim, irmão. Deus é assim. No pouco que tu for com Ele, no muito Ele vai te colocar. É só aqui que eu vi isso. Nesse mundo aqui não existe isso. No pouco que tu fizer para mim, eu vou te abençoar tanto. Tá entendendo? Não existe isso nesse mundo. Mas para Deus existe. Para Deus existe. Para Deus diz para ti assim, ó, nesta hora, viu? Deus fala sempre para ti nessa hora. No pouco que tu fizer, no muito eu te colocarei. No muito eu vou fazer para ti. Porque Deus vê o nosso coração, o nosso interior, o nosso esforço interior para te entrar no reino de Deus, irmão. É o que Jesus está preocupado no esforço. E qual é o esforço? Agora vamos entrar na palavra agora de Cristo. Qual é o esforço? O caminho estreito. O caminho largo e espaçoso leva para perdição. O caminho estreito é o que leva para a salvação. Muitos entram pelo caminho largo, poucos entram e se acertam com o caminho estreito. Porque se chama esforço o caminho estreito. É esforço. É um esforço. E para nós, entrar no reino de Deus é com esforço. Porque nós temos que negar nós mesmos. Nós temos que deixar o nosso eu para viver o eu do Senhor Jesus em nossas vidas. É dessa forma que Deus age, mano. Deus não se move pelo talão de cheque que tu tem, Deus não se move pelo carro que tu tem, não se move pela tua casa, não se move por isso, não. Deus se move quando tu se move pela palavra, agindo na fé diante de Deus. Porque quando tu age na palavra, foi o que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus, esse vive e viverá. Da toda palavra que tu agir na boca do Senhor, tu ouviu Deus falar, Deus falou. O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora que o Senhor falou. É que nem a história de Jesus quando foi transformar água em vinho, né, na festa, né? O que a mãe de Jesus falou? Ó, vocês faz tudo o que ele mandar, vocês vão e faça. A mesma coisa é nós, irmão.
tudo que Deus mandar você fazer, você vai e faz. Porque assim, você fazendo isso, o que Deus mandar, você vai estar agindo na fé. E Deus só se agrada daquele que tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus só é galardoador daquele que tem fé. Para nós agradarmos Deus, é nós agir na palavra dele. Segundo a palavra dele. Não é segundo a nossa palavra, segundo a palavra de tal pessoa, de pessoa aqui, daqui, dali, não. E eu vou ser sincero, irmão. O que Deus tem para nós é só o impossível. O que é possível, você vai lá e faz. E é só no campo do impossível. A fé no Senhor Jesus é no campo do impossível. Agar, que era o que eu estava falando, pregando ontem, Agar Ismael era filho de Agar e foi nascido numa morte natural, foi nascido num nascimento natural. Por quê? Porque ela era uma moça e Abraão tinha 80 e poucos anos. O homem pode ter a idade que tiver, se ele pegar e coabitar com a menina de 20 e poucos anos, 30 anos, pode engravidar a menina. Foi numa gestação natural, da carne. Mas o que Deus tinha era sobrenatural. O que Deus tinha para Abraão era sobrenatural. O que era o sobrenatural de Abraão? Era o que Sara e Abraão não podiam fazer. Com quase 100 anos, Sara. O que Deus tinha era no sobrenatural para Sara. Tanto é que Gálatas vai falar isso aí, Gálatas 4. Que nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. A livre vencer Sara. Porque Sara, na verdade, olha a história de Sara e Abraão. Olha a história. Tu vai ver ali que Sara pegou e foi dar uma mãozinha para Deus. Ah, promessa, eu acho que não é para mim a promessa, eu acho que é para as minhas criadas. E ele foi lá e a coabidou. Então, ali vai falar que a filha, a alegoria, que é como uma história contada, que tem um fato por trás, né, de Deus, que é existente de Deus. É a alegoria que se diz, né, em relação a isso. É um fato contado por trás, é uma parábola. E tu vai ver que era uma palavra de Deus, e era uma palavra certa de Deus, porque Ismael é fruto da carne, mas Isaac é fruto do Espírito Santo de Deus, porque era impossível acontecer o nascimento de Isaac. Tanto é que Sara, quando ela escuta que os anjos chegam e falam para Abraão, vem aqui que vai falar contigo, ele fala, a Sara vai ter um filho, tal. A Sara ri lá dentro, ri dentro da tenda. E quando ela ri lá dentro da tenda, lá, os anjos estão ali fora, Deus ouve. E manda aqueles anjos perguntar para ela, por que tu tá rindo aí dentro aí, Sara? Só porque agora tu tá rindo, o nome do teu filho vai ser chamado Isaac. E o que significa Isaac? Riso. Porque todos que tinham que olhar para Isaac depois tinham que sorrir, irmão, tinham que rir. Assim é na minha e na tua vida. As promessas de Deus na minha e na tua vida, muitas pessoas vão ter que olhar e vão sorrir. E vão dizer, isso era impossível ter acontecido. Como é que aconteceu? Tá entendendo? Como é que isso aconteceu? Era o impossível. E assim é o que Deus tem para nós. Para nós Deus só tem um impossível. A promessa de Deus é impossível. Meu Deus, é impossível, eu não vou conseguir. Aí que Deus entra em ação. Aí que Deus age. É no impossível. Enquanto você andar no possível, você anda com as suas próprias forças. Mas quando não tiver mais chance de tudo escorar um lado, um outro, o negócio é a realidade, irmão. Eu tô com uma dor de cabeça agora, eu vou direto pro hospital, eles me dão um medicamento lá, o que é possível o médico vai fazer pra ti. O que é possível, tu vai no gerente do banco, ele pega e te tira o dinheiro pra ti, te dá o dinheiro. Agora o que é impossível é só pro Deus dos impossíveis. Eu tô com uma enfermidade e é impossível, o médico disse pra mim que não tem mais jeito. Acabou minha história, eu vou morrer, em uma semana eu vou morrer. É impossível, eu vou morrer, eu perecer. O que eu vou fazer? Eu vou buscar o Deus dos impossíveis. Eu vou buscar o Senhor, eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou clamar ao Senhor, eu vou gritar por socorro para o Senhor. Aqui na história do cego Bartimeu, né?
O cego Bartimeu, tu vai ver a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu enxergava mais do que aquele que tinha visão perto dele. Ele não tinha o globo ocular. E a fé e a visão dele era por fé. Que quando ele descobriu que Jesus ia passar, ele saiu da beira do caminho para entrar no caminho. Saiu da beira do caminho, porque todo aquele que está na beira do caminho, todo que passa por ele, fica para trás. E assim era o cego. Sem passar pelo cego, deixar o cego para trás. Sem deixar o cego para trás. Sem deixar o cego para trás. Mas o cego ouviu falar, e era um filho de Abraão, ouviu falar que Jesus iria passar ali. Ele saiu da beira do caminho. Saiu. E entrou no caminho e começou a clamar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho. E daí repreendi ele: para, cego, para de clamar. Aí daqui a pouco ele gritou mais alto ainda. Você que faz a escolha, irmão. Você faz a escolha de gritar mais alto, de clamar mais alto, ou ouvir as vozes do lado dizendo pra ti: não tem mais jeito. É como eu disse, o médico já te deu um ultimate, que nem esse outro lá, né? O médico já disse: não tem mais jeito pra ti. É aí que você tem que clamar ainda mais pelo teu Deus. Aí o Satanás, os demônios começam no teu ouvido a dizer: ó, acabou mesmo tua história, não tem mais jeito pra ti, acabou tua história, já era, não tem mais jeito, tá vendo que tu vai morrer, tá vendo que tu vai perecer. É Deus que tá permitindo. Ei, irmão, clama: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi. Clama ainda mais e tu vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Tu vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Aí que tá, o cego saiu da beira do caminho. Todo que está no mundo, todos nós que estamos no mundo, nós estamos na beira do caminho. Ele saiu do natural para viver o sobrenatural. Saiu do natural para viver o sobrenatural. Entendeu? E ele ouviu que Jesus ia passar ali, ele disse: ó, eu não vou perder minha oportunidade e eu vou entrar no caminho. E o que entrar no caminho? É essa palavra que Deus está te dando hoje. É essa palavra que Jesus disse: nem só de pão verá homem, é de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então Deus está te dando uma palavra hoje para dizer: ó, entra no caminho. Entra no caminho e começa a clamar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, se tu agir pela fé em relação a esta palavra de Deus, você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. É aí que funciona a palavra de Deus, é aí que funciona a fé de Deus. A fé funciona assim. Romanos 10:10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Entendeu? Com o coração se crê para a justiça e com a fé e com a boca nós confessamos para a salvação. Se disseres este monte: levanta-te e lança-te no mar, assim vai suceder, mas se não disser, não vai suceder. Outra coisa que eu quero falar para você é em relação à mulher do fluxo de sangue. Essa mulher do fluxo de sangue, amado irmão, você vai ver, ó, tá passando aí um vendedor aí. Irmão, essa mulher do fluxo de sangue, ela cria no seu coração, ela creu no seu coração. E ela dizia: se tão somente eu tocar na orla da veste do Senhor, se tão somente, ela dizia no coração, eu tocar e vou ser curado. A fé, se crê com a fé no coração e se confessa para a salvação na boca. Então ela creu no coração dela para a justiça. E a justiça de Deus foi manifesta quando ela tocou na orla da veste do Senhor. E ela foi curada. Porque ela dizia no seu coração: se tão somente tocar, vou ser curada. E ela foi curada, irmão. Só que ainda ela não tinha sido curada para a eternidade. Ela foi curada somente para a carne aqui. Aí por isso que Jesus para e diz: ó, eu tenho que ensinar algo aqui. Para aquele que vai ser testemunha diante de mim, eu tenho que ensinar algo aqui. E ele parou e disse: alguém me tocou diferente. Ele poderia ter deixado a mulher embora. Né, eu vou só salvar a carne dela mesmo, ela vai embora. Não, mas eu preciso ensinar que a minha salvação tem que partir da boca das pessoas como um testemunho. Sem testemunho tu não pode ser salvo, irmão.
Então, nós vamos ver, amado irmão, que aquela mulher, aí Jesus para e diz, alguém me tocou, os discípulos estão todo mundo tocando, não, tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher não aguenta e ela declara da boca dela. E Jesus disse assim, ó, quando ela declarou, ela disse, fui eu. Aí Jesus disse, era isso que eu queria ouvir e era isso que eu queria ensinar. Vai, a tua fé te salvou. Enquanto ela não falava da boca dela, a fé não tinha salvado ela. Só tinha salvado ela para ser curado na carne. Mas daí, como ela declarou da boca dela, como um testemunho, Jesus disse para ela, vai mulher, a tua fé te salvou. Jesus quer que nós sejamos testemunha nessa última hora. Então, irmão, o que agrada a Deus, irmão, não é teologia. O que agrada a Deus não é teoria. O que agrada a Deus não é tu querer estudar Ele sem ter um vínculo de amizade com Deus. Tem um monte de gente hoje assim, meus irmãos, querendo estudar Deus, mas não tem intimidade com Deus. Quer estudar Deus para querer... Eu vou ser sincero, irmão. Essas coisas de teologia, as coisas estão surgindo aí, ó. As pessoas estão fazendo mais para homens do que para Deus. Tá entendendo? Eles estão mais estudando teoria para poder dar conhecimento para homem do que ter um estudo com Deus na prática, para poder lidar com o mundo espiritual, para poder lidar com a morte, lidar com a vida, lidar com a... Entendeu, irmão? As pessoas não querem passar quando chega as angústias, as tristezas, as aflições da vida, elas não querem, irmão. Elas pensam que é tudo fácil. É só ir lá e pegar uma palavra, é só ir lá e falar uma palavra e deu. Irmão, não é só ir lá e pegar uma palavra, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, irmão. Se você pensa que é assim, que é apenas uma teoria, eu vou lá e dou uma palestra, tá errado, irmão. Não é assim, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus se vive. Se vive, as pessoas têm que ver o testemunho de Deus na tua vida. Tem que ver que você está enfrentando guerra, luta, perseguições, aflições, afrontas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse que isso aconteceria. E muitos hoje querem só bênção, querem só alegria, querem só paz no gozo, na alma, mas andar em espírito e em verdade, vivendo nas promessas, vivendo em guerras, em lutas, em afrontas, eles não querem. Eu vou te ser sincero, irmão. Jesus está bem pertinho de vir. Deus mostrou umas coisas, Deus mostra pra gente algumas coisas, Ele mostrou umas coisas essa noite, umas coisas tremendas, fortes, irmão. O diabo está no sistema deste mundo, irmão. Por isso que Jesus diz, nem só de pão virá, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Deus dá a oportunidade para nós. Deus nos livra de 5 reis, como livrou Abraão, como eu preguei agora há pouco aqui, quem está chegando agora, está estudando. Falei de 5 reis, que Abraão enfrentou as lutas, enfrentou a guerra, né? Não foi ele que foi até Melquisedeque, mas foi Melquisedeque que foi até ele abençoar ele. Melquisedeque nem sabia que ia ser abençoado por Abraão. Automaticamente Abraão sentiu no coração um desejo de ser fiel e grato a Deus pelo aquilo que Deus tinha feito e abençoou o homem de Deus no dízimo. Tudo isso a gente aprende diante de Deus e vê que Deus é maravilhoso, porque Deus não pede, não quer que ninguém, para que ninguém depois se glorie, se ache, se diga eu faço, eu digo. Por isso que Deus escolhe as coisas pequenas. Deus escolhe aqueles que não são. Deus escolhe aqueles que ninguém dá nada. Deus escolhe aquele que está na sarjeta, aquele que está no lugar de sem expressão, no lugar de morte, para confundir todos, para ninguém ficar se achando. Quando o homem começa a se achar, irmão, é porque a ruína dele está bem pertinho. É o que o Provérbios fala, capítulo 12. Se não me falha a memória, é 12. Quando o homem, a soberba do homem, entrar a soberba no homem, está perto a ruína dele.
E nós não, nós temos que ser varões valorosos, cheios da presença de Deus, cheios da bondade de Deus, para ouvir Deus falar. Quando Deus falar, nós acatar a palavra de Deus e espontaneamente pela fé abençoar a casa de Deus, pela gratidão do que o Senhor fez em nossas vidas. E a mensagem que eu li desde o início, irmão, foi essa. E Deus me trouxe até esses versículos bíblicos aqui. A mensagem que eu trouxe é a tentação de Cristo, né? A tentação do Senhor, né? Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse vai viver. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, né, fala, vai essas pedras virem pão. Jesus, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que há hoje uma gratidão de Deus em nossas vidas. Quantos têm perecido aí por não ter ouvido a palavra de Deus? Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, nós queremos ficar na palavra de Deus, porque nela temos vida, e vida em abundância, e vida eterna. Ó, como esse louvor está dizendo aí, ó. Veio no final. Satanás veio no final para tentar Jesus. E muitas das vezes é no final que ele vai se apresentar. E vai pedir a razão da nossa vida. Qual é a razão da tua vida? Hã? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é isso? Será que é aquilo? E N coisas ele vai inventar para tentar tirar você do caminho. Mas, amados irmãos, não desista do que Deus tem na tua vida. Se movimenta pela palavra de Deus, porque Deus está te levando a promessa dele se cumprir na nossa vida. Nós somos filhos da Livre. Nós somos filhos de Abraão, de Sara, os filhos de Abraão. Nós estamos buscando uma pátria, o céu, a nova Jerusalém. Seja feito assim na terra como no céu. Seja feito lá como aqui. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero agradecer os irmãos aí que ficaram até esse momento aí. Tem um ali assistindo. Eu quero agradecer ao irmão Juan Arthur, Bianca Eisten, o Rubens Duarte, que entrou aí também, Girlei Santos, Tina Rosa, Marlisa Castilho, Glecer Amaral, Rabelo, Jorge Christian Teixeira, Rodinei, Antônio Quadros, Tatiane Osmar, Genesi, Silvia, Lucas Melo, Deus abençoe, irmão Lucas. Pastor Lucas Melo, Deus te abençoe, pastor. Cristian Andrade, Rosiane Esperoto, que é o William, Deus abençoe vocês, irmão. Quero agradecer vocês aí, todos aí que assistiram. Deus abençoe vocês na graça e na comunhão de Cristo. Amém? Uma boa tarde, Deus abençoe. Hoje à noite estaremos ministrando a palavra de Deus em Lomba Grande. Desafio Pão do Pai. Assembleia de Deus, nosso irmão Getúlio que está lá. A gente vai lá estar ministrando a palavra de Deus para aqueles varão lá valorosos. Deus abençoe os irmãos, fique na paz. Amém.